Olá, pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais uma série desse nosso bate-papo aqui, né, analisando. Por que analisando, né? A ideia é trazer conceitos, né, assuntos, e, né, colocar uma luz em cima disso, analisar um pouquinho e levar para a nossa vida prática. A ideia realmente é abrir um pouquinho mais, né, de clareza em vários assuntos, em várias coisas que a gente traz aqui no canal, né? Coisas que os Abraham falam, enfim, de outras vertentes, mas clareza sobre isso, para que isso possa ser utilizado, usado na nossa vida prática, senão não faz nenhum sentido, né? A gente se abastecer ali, né, de um monte de coisa, mas a vida continua ali truncada e toda complicada. O que eu vou falar um pouquinho hoje é de um conceito de culpa versus responsabilidade, que é uma coisa que eu até já andei comentando, já falei um pouquinho, né, em alguns lives, né, enfim, outros encontros, dessa separação, né, de quando que a gente sai do espaço da culpa e realmente vai para o espaço da responsabilidade. Mas para falar de culpa versus responsabilidade, eu preciso falar de dois conceitos, né, que é falar sobre julgamento e permissão, e para falar de dois conceitos de julgamento e permissão, eu preciso falar de outros dois conceitos, que é a observação e a percepção, porque essa escadinha, né? Porque a história toda tem dois caminhos, né? A gente sempre tem uma escolha, nosso livre-arbítrio, a gente sempre tem escolha, né? Estamos aqui o tempo todo, né, no espaço de poder escolher. Eu escolho o pensamento que eu quero pensar, eu escolho a linha de pensamento que eu quero seguir, embora muitas vezes parece que os meus pensamentos estão me pensando porque eu deixo o piloto automático funcionar. Mas quando eu escolho, né, quando eu escolho tomar as rédeas, né, da criação da minha própria realidade, quando eu realmente começo a assentar dentro de mim o conceito, né, o conhecimento de que eu crio a minha própria realidade com os meus pensamentos, e isso até já está sendo bem comprovado aí pela mecânica quântica, não só, né, nas áreas metafísicas, aí, espiritualidade, quando a gente realmente assenta dentro de si, né, e volta para si, né, é onde a gente vai chegar realmente na responsabilidade, a gente sai do espaço da culpa. Mas para isso, né, eu tenho dois caminhos. Então, eu dividi, na verdade, né, os dois conceitos aqui para ficar mais fácil a nossa compreensão. Então, qualquer coisa, qualquer situação, estou interagindo com alguém, estou pensando sobre uma situação específica, estou pensando sobre mim, estou pensando em alguma área da minha vida, realmente não importa o objeto, realmente não importa o objeto. Mas eu tenho dois caminhos, né? O primeiro caminho é o caminho da observação, né? Eu começo a observar, né? Como os Abraham costumam dizer, nós, né? Vocês, né? Mas eles falam vocês observam a realidade manifestada. Então, é o caminho da observação. O caminho da observação, ele normalmente me leva, ou eu me deixo levar, na verdade, mas é muito sutil isso, né? O caminho da observação normalmente me leva para um julgamento. Ok, ok, julgamento, né? Eu já tenho começado, inclusive, a abrir o conceito de julgamento para julgamento apreciativo e julgamento depreciativo, porque para todas as coisas que eu coloco o meu olhar sobre, eu tenho um julgo de valor, ou seja, eu tenho um julgamento de valor ali, ok? Então, se é um julgamento apreciativo, uma observação apreciativa, eu estou alinhada com a fonte. Então, ok, estou no meu caminho do alinhamento, era o que eu esperava fazer quando, né, escolhi ter uma vida física. Mas não é o que normalmente acontece na nossa vida prática, por conta de todos os conceitos e coisas que a gente vem acumulando ao longo da nossa trilha física. Uma observação normalmente me leva a um julgamento depreciativo. É muito mais comum, né, nós procurarmos o erro na realidade manifestada, né? Do que procurar o caminho da apreciação, o caminho, né, de menor resistência. Então, não digo que é sempre, ok? Mas há uma tendência, né, em nós buscarmos aí alguma coisa errada ou inadequada, principalmente, né, nas áreas importantes da nossa vida que nós temos lá, né, os desejos, né, coisas que eu quero realizar naquela área. Então, a minha tendência é observar aquela área da minha vida, ou observar o meu relacionamento, um relacionamento, né, ou observar alguém, uma pessoa, e cair para o julgamento depreciativo.
O que acontece quando eu pego esse caminho? O caminho da observação propriamente dita, né, já me traz ali uma resposta emocional. Quando eu observo alguma coisa, a resposta emocional ela vem, né, e eu já entro num caminho de julgamento, ou seja, já começo a projetar algum valor sobre aquilo que eu estou observando. Que valor é esse, né, que eu estou projetando sobre aquilo que eu estou observando? E normalmente a gente acaba entrando nos campos da culpa. Ou culpar a pessoa, por ela estar fazendo alguma coisa que eu penso estar me prejudicando, ou culpar ela mesma, né, um julgamento sobre o que ela faz, sobre a vida dela mesma, ou observo, alguma situação na minha vida que não está como eu gostaria que estivesse. A tendência é, né? Ah, é porque eu não tenho dinheiro, é porque o outro, é porque o governo, é porque. Sempre tem um porquê, ou seja, a justificativa, né? O julgamento ele vem de mãos dadas com a justificativa, e essa justificativa é sempre jogar a culpa sobre alguém ou alguma coisa. Eu costumo brincar, né? Se a culpa é minha, eu jogo em cima de quem eu quiser, né? Mas esse tipo de dinâmica nos mantém atados no mesmo lugar. Então, é aquela situação que fica persistindo por anos e anos e anos e anos, né? Ou seja, minha situação financeira nunca foi boa, sempre está complicada, sempre. Por quê? Porque por causa disso, né? Por causa do meu pai, da minha mãe, por causa do meu marido, da minha esposa, porque do meu chefe, porque eu não tenho uma faculdade, porque eu nunca consegui um emprego bom, porque fulano foi promovido no meu lugar, porque o governo isso, o governo aquilo. Então, assim, eu estou sempre na justificativa, e a minha justificativa, normalmente, ela tem ali o espaço de culpar algo ou alguém, ou mesmo até me culpar, ok? Às vezes a gente se culpa por escolhas feitas, né, aí em tempos passados. Eu devia ter feito isso, eu não devia ter feito isso. Ou seja, culpa sobre culpa sobre culpa. Na verdade, observa, julga e culpa ou se culpa, né? E esse é um caminho que nos mantém presos a isso, porque se eu observo, projeto ali um julgamento, né, um valor sobre aquilo, um valor depreciativo sobre aquilo, o que me leva, né, a essa sensação de culpa, né, ou me culpando, culpando alguém, eu permaneço vibracionalmente nessa frequência. E se eu permaneço nessa frequência, lei da atração traz mais disso. Ou seja, eu fico patinando no mesmo lugar. Mudam os personagens, mas a situação se repete. Saio do emprego, vou para o outro, quando eu percebo a mesma dinâmica está acontecendo naquele novo trabalho. Uh, Vendo o carro, compro outro, daqui a pouco o carro novo já está dando problemas. Saio de um relacionamento, vou para outro, daqui a pouco aquele relacionamento também já está complicado. Ou seja, e o dinheiro entra, dinheiro sai, parece que eu estou sempre sem dinheiro, né? Eu faço uma dieta para emagrecer e daqui a pouco emagreço, daqui a pouco eu engordei tudo de novo. Ou seja, as situações se repetem, as situações se repetem. Isso porque eu entrei neste ciclo, né? Eu observo, já projeto ali, né, um julgamento depreciativo sobre aquilo, ou seja, já começo a criar ali, né, uns emaranhados quânticos sobre aquilo, né, e normalmente culpando alguém ou me culpando. E a gente fica nesse ciclo ad eterno. Só que tem um detalhe, né? Tudo isso provoca passos no processo criativo. Eu estou sempre em contrastes. O meu ser interior está recebendo, né? Os desejos que eu estou emanando a partir destes contrastes. Meu ser interior se expandindo, o universo expandindo, e eu fisicamente não acompanhando isso. Então, eu vou sentindo cada vez mais angústia, cada vez mais aquelas sensações de aperto, de insatisfação. O meu grau de insatisfação vai ficando muito grande, né? E com isso decorrente até outras coisas, né? Enfim, esse é o caminho, né, da observação, do julgamento e literalmente caímos na culpa. Qual é o outro caminho? Qual é o oposto disso? Segundo os Abraham, toda a situação tem dois lados, o desejado e o indesejado. Tudo tem os seus dois lados aqui na vida física, ok? Temos a dualidade aqui. Temos o desejado, o desejado e não desejado, temos o positivo e o negativo, temos o leve e o pesado, emoções levinhas, emoções mais pesadinhas, né? Eu não gosto de falar de emoções positivas e negativas para a gente não cair no positivismo. Mas essa coisa do o pensamento que provoca em mim uma emoção mais positiva, né? Qual é o caminho? Quer dizer, se eu observei alguma coisa, já entrei por esses meandros todos, qual é o que eu posso fazer ao invés disso? O que mais é possível aqui?
Eu costumo colocar observação e percepção ali, lado a lado, né? Na verdade, a percepção, ela chega primeiro, né? Eu percebo alguma coisa, é impossível não perceber, né? A vida faz com que eu perceba os contrastes, as situações que não estão como eu gostaria que estivessem. Eu estou sustentando frequências de pensamentos, né? Que estão projetando esta realidade, mas quando aquilo, né, vem para o meu mundo físico, quando eu sinto na pele, né, ali o contraste, no primeiro momento é a percepção, né? Aí é que eu começo, né? Se eu vou para aquele outro caminho, começo a entrar nessa coisa de observar aquilo e começar a julgar aquilo e vou para aquele outro caminho. Se eu ficar apenas na percepção, o que é isso? Eu percebi, realmente percebi. Puxa, isso aqui manifestou aqui na minha vida. Tá doendo? Tá, muito, bastante. Incomoda muito, né? Um contraste incomoda bastante. O contraste, quando eu o percebo, quando eu, né, reconheço aquela situação, né, conflitante, da mesma forma como eu falei, a observação me traz uma emoção, na verdade, a percepção já me traz a emoção, né? Porque naquele momento eu coloquei um pensamento sobre aquilo. Mas esse pensamento, quando ele inicia, ele é apenas o primeiro pensamento de percepção sobre aquilo. Se eu ficar ali, às vezes a gente não consegue, ok? A gente dá uma escorregadela lá para a observação e já vai começando a cair para o julgamento. Mas a ideia é tender mais a ficar apenas na percepção. Por quê? Quando eu fico apenas na percepção, ok, percebi, ok, né? Aquele ok, é literalmente fazendo assim, ó, parou um pouquinho. Não entrar no processamento de julgamento. Parou um pouquinho. É onde a gente entra na permissão. Permitir o quê? Permitir que a realidade se manifeste, porque eu não tenho como impedir que a realidade se manifeste. Eu não tenho como impedir que a realidade se manifeste. Esse é o processo criativo, ok? A realidade está se manifestando, ela vai continuar se manifestando. Então, a permissão é isso, não é permitir que os outros façam o que querem, isso é aceitação, né, eu sofrer com isso. Isso é aceitação, né? A permissão é isso, eu permito que a realidade se manifeste. E quando eu olho para aquela realidade manifestada, sem entrar em julgamento sobre aquilo, julgamento de valor, né, com valor sobre aquilo, eu olho para aquela realidade e falo, ok, tem algo em mim que está provocando isso, tem algo em mim que está permitindo isso, né? Ou seja, eu estou, né, criando essa realidade. E eu olho e não vou entrar naqueles espaços de me revoltar contra isso, julgar isso como ruim, péssimo, enfim, é justamente não entrar naquele campo do julgamento e ficar na percepção. É fácil? Não, nem sempre. Né? Principalmente quando a gente começa a conhecer esses conceitos e tentar aplicar isso na nossa vida prática. A gente tem a tendência a escorregar para o julgamento. Está tudo bem, percebeu que começou a entrar né, no caminho do julgamento, volta, tá tudo certo, não importa até onde você foi nessa estrada, sempre há um atalho para voltar, né? Sempre há um atalho para voltar, na verdade, nem voltar, né? Para pegar o novo rumo. A gente sempre pode escolher um caminho diferente, a qualquer momento, não importa em que lugar você esteja na sua vida, vibracionalmente, emocionalmente falando, né? Sempre há ali uma rota diferente para que você possa seguir, né, e começar a pensar diferente sobre isso, ok? Nós temos a liberdade de pensamento. Então, se eu, né, percebi alguma coisa ou eu percebo alguma coisa na minha vida, eu falo, ok, eu permito que esta realidade se manifeste. Eu não vou lutar contra, né? Eu não vou lutar, eu não vou negar aquilo, não vou querer lutar contra isso, não vou querer, né, afastar disso, me afastar disso a todo custo. Eu permito, é o conceito dos Abraham de fazer as pazes com o lugar onde você está, porque para que aquela realidade se manifestasse, eu tive que estar antes em um espaço vibracional que permitisse aquilo. Então, eu sou responsável. Aí, cheguei na responsabilidade. Eu sou responsável por essa manifestação, né? Então, não há como culpar nada nem ninguém, e também não há como me culpar, porque não é uma questão de culpa, é uma questão de responsabilidade. Quando eu estou na permissão, eu permito que aquela realidade se manifeste, ou seja, não luto contra ela, né? E eu faço as pazes com aquilo, percebendo que para que aquilo se manifestasse, eu, né, tive que ter algo ativo em mim que permitisse aquilo, então eu consigo entrar no campo da responsabilidade. E é fácil isso, é fácil.
quando a gente, né, volta, né, para essa percepção, acaba ficando mais fácil. Eu falei que no começo que nem sempre é fácil, porque no início a gente tem essa tendência a já incutir, começar linhas de pensamento de julgamento de valor sobre as coisas, né, e as pessoas. Mas depois que a gente começa a perceber que, oh, peraí, para que isso se manifestasse, eu tenho que ter algo ativo em mim que permita isso, né? Então, é a permissão, a permissão. Quando eu estou na permissão, entrar no campo da responsabilidade é automático, porque eu vou perceber que sim, eu sou responsável por isso, sim, eu tenho uma escolha. Só que, se eu realmente estou na permissão, eu vou para a responsabilidade muito facilmente. Mas se eu entrei no julgamento, eu vou me culpar ao invés de perceber que eu sou responsável por isso. Então, a gente sempre fica nesse jogo de bate-bola, né? Tipo assim, tô na observação, tô na percepção, tá? Comecei a julgar, se eu tô me culpando, se eu tô me batendo, se eu tô falando comigo, né, em terceira pessoa, tipo assim, pô, Adriana, como é que você fez uma coisa dessa? Bah, isso é julgamento total, né? Coloquei uma criatura ali, né? Me identifiquei com ela e comecei a me julgar. Isso é julgamento e certamente eu estou entrando na culpa. Agora, se eu converso comigo e falar, ok, ok, né? Tem algo em mim ativo, não estava percebendo, certamente não estava percebendo, mas agora eu estou vendo manifestado aqui na minha cara, tá estampado aqui, né? Para eu poder ver, né? Sentir o gosto, né? Ok, permito que isso se manifeste, né? Até porque eu não tenho como não permitir, eu posso não sofrer com isso, o sofrimento aí é opcional. Eu olho para aquilo, percebo aquilo, permito que aquilo continue ali manifestado, falo, ok, então como posso pensar diferente, como posso escolher diferente, como posso criar diferente, o que mais é possível que eu, né, não estava percebendo antes que era possível, mas que agora eu tenho condições de perceber. Ou seja, eu começo a voltar para mim, né? Eu brinco, né, que quanto mais expansão de consciência, mais a gente volta para si e para o si, para o nosso ser interior. Então, isto é responsabilidade. Eu não vou culpar nada nem ninguém, mesmo que tenha outras pessoas ali servindo de componentes colaborativos, ok? Porque normalmente, né, nas nossas questões, normalmente temos outros envolvidos. O outro não é culpado, ok? O outro é co-criador naquela situação, porque também está numa frequência que permitiu que se conectasse comigo naquela cocriação. Também é responsável, mas não responsável pela minha parte, ok? Responsável por como isso reflete na própria vida dele, e eu responsável como isso reflete na minha própria vida. Eu projetei isso. O outro também, na mesma frequência, projetou e criamos juntos, cada um com a sua parcela de responsabilidade. Porque a tendência é, se eu estou na observação, julgamento, é no relacionamento, por exemplo, não está bom porque o outro tem um comportamento XYZ. Ah, o meu trabalho não é legal porque o meu chefe, né? Porque a empresa, né? Porque o fulano daqui que trabalha comigo, né? Ah, e aqui a minha casa é uma bagunça porque o vizinho é barulhento, né? Ah, porque o boteco da esquina. Não, não é o outro, sou eu, né? Quando eu percebo, permito, né? Vou para a responsabilidade, foi eu que escolhi os pensamentos, estou me mantendo neste lugar. Então, é legal, né? Começar a gente começar a perceber como é que a gente funciona, esses mecanismos psíquicos, né? Porque a gente pode ter um pouco mais de clareza no nosso dia a dia, nas nossas interações, né, com as pessoas, com os nossos assuntos, como é que eu lido, né, com as minhas questões, com o meu corpo, com a minha saúde, com os meus relacionamentos, com o meu dinheiro, trabalho, minha profissão, quer dizer, como é que eu lido com esses assuntos, ou seja, que pontos de vista eu tenho sobre isso. São julgamentos depreciativos, são julgamentos apreciativos, né? Eu estou na observação, julgamento, estou culpando outras pessoas, embora muitas vezes eu falo, estou responsabilizando o outro, não. Responsabilidade é comigo, ok? A responsabilidade é minha, eu estou delegando para o outro, quando eu estou delegando para o outro, eu estou culpando o outro, tá? Então é bacana a gente ter um pouquinho mais de clareza para perceber como é que esses conceitos funcionam e como a gente pode usar isso a nosso favor. Uma boa pergunta é, né, está em dúvida se está julgando ou está permitindo, né, está na percepção ou no julgamento? Pergunte-se,
quando estiver ali interagindo com alguém ou com alguma situação, eu estou no julgamento aqui ou estou na percepção e na permissão, né? Eu estou observando e julgando ou estou percebendo e permitindo? E a gente sente emocionalmente, porque um julgamento depreciativo, uma observação, um julgamento que está me levando para culpar alguém ou eu mesmo ou alguma coisa, sempre faz com que eu me sinta mais retraído, mais tenso, mais preocupado, uma emoção, um pensamento, na verdade, que provoca em mim uma emoção mais negativa, mais fechada, de vibração mais baixa. Quando eu, né, faço essa pergunta e sinto um pouco de leveza, ok, estou na percepção, estou na permissão, e isto me eleva, isto faz eu sentir alívio, isto me conecta com o meu ser integral, ou seja, eu estou sendo íntegro, né? Então, o conceito de integralidade, quando a gente fala, a pessoa é muito íntegra, né? Vamos expandir um pouquinho o conceito de integralidade. Quando eu estou sendo íntegro, é justamente isso. Eu estou percebendo tudo, porque eu percebo tudo, eu sou um ser que percebe tudo, sou pura consciência, então estou percebendo tudo ao meu redor, mas sem aquela capa de julgamento, sem aquelas estreitas vias de julgamento. Eu estou na permissão que as realidades se manifestem, né? E eu estou sendo íntegro, eu estou na responsabilidade. Eu responsável pela criação da minha própria realidade, o outro responsável pela criação da própria realidade. E aí eu paro de ficar me intrometendo na vida de todo mundo. Certo, gente? Bom, eu espero que esses conceitos estejam trazendo aí mais clareza para todo mundo. Se vocês tiverem dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários, aqui no YouTube, ou vai lá para o nosso grupo de bate-papo no Telegram, ou mesmo no Instagram. Enfim, temos vários canais aí para a gente conversar. E vocês sabem que eu amo um bom bate-papo, né? Às terças-feiras aqui no YouTube também tem as lives, que eu adoro ficar ali, né? Conversando com vocês pelo chat. Então, por favor, se tiverem dúvidas, não deixem de perguntar, porque eu amo responder perguntas, certo? Então é isso. A gente se encontra no próximo. Tchau, tchau.